Lead e pirâmide invertida. Lead é a tradução da palavra inglesa lead, que significa conduzir, guiar. Jornalisticamente, é a primeira parte da notícia. É o primeiro parágrafo que dá ao leitor a informação básica sobre o conteúdo da notícia. O jornalismo usa o termo para resumir a função do primeiro parágrafo da notícia, que é introduzir o leitor no texto e prender sua atenção. De maneira geral, o lead responde às perguntas: o que, quem, quando, como, onde, por quê. Atenção! Nem sempre as 6 questões são respondidas no lead. É comum que como e por que sejam respondidos no decorrer do texto. Origem do lead. O orador romano Marco Antônio Cícero, que nasceu em 106 a.C. e morreu em 43 a.C., no livro De Inventione, relacionou aspectos essenciais para o texto completo. Para ele, era preciso responder às questões quem, o que, onde, como, quando, porquê. Isso referente a qualquer tipo de história, qualquer tipo de narrativa. Podemos observar que essas perguntas não foram inventadas pelo jornalismo. As narrativas respondem a essas 6 questões. Até mesmo um conto de fadas, do início ao final, precisa responder a essas 6 questões. Para Nilson Lage, a origem do lead jornalístico não está relacionada à tradição literária, ao épico, ao lírico, ao trágico, ao dialético, mas ao uso oral. Isto é, à maneira como numa conversa alguém relata algo a que assistiu. Sua natureza é pragmática. Está relacionada às condições da comunicação e à intenção de tornar o relato compreensível. Na tentativa de explicar a origem do lead, algumas histórias se disseminaram. Uma delas está relacionada à invenção do telégrafo, em 1837, por Samuel Morse. 7 anos depois, em 24 de maio de 1844, a nova tecnologia conectou as cidades norte-americanas de Washington e Baltimore. Em 1846, já havia 100 quilômetros de linha telegráfica. Em 1848, os Estados Unidos inteiros contavam com 3.500 quilômetros de linhas. Foi então que os proprietários de 6 jornais criaram a agência de notícias Associated Press. Assim, poderiam dividir custos na transmissão telegráfica de informações e chegar a muito mais lugares. No início, enviar longas reportagens por telegrama era difícil, caro e envolvia problemas técnicos, como instalação e manutenção de cabos submarinos e linhas terrestres. Com frequência, as mensagens eram interrompidas. Os jornalistas norte-americanos, então, passaram a concentrar
as informações mais importantes no primeiro parágrafo do texto. Se a linha telegráfica fosse interrompida, os fatos mais importantes da história não se perderiam. Dessa forma, esse primeiro parágrafo deveria responder às perguntas: o que, quem, quando, como, onde, por quê. Essa situação acabou definindo a técnica denominada pirâmide invertida, ou seja, a que exige que a notícia seja iniciada pelos fatos importantes e tenha sequência com os menos importantes. Havendo necessidade de corte, o principal do texto se mantém. No Brasil, o Diário Carioca foi o primeiro jornal a adotar a técnica do lead na década de 1950. Já na área gráfica, o Jornal do Brasil foi o primeiro a implantar a diagramação e o uso de fotografias para reformular a noção de espaço no jornal na mesma década. Atualmente, o lead é mais restrito ao texto informativo noticioso. A pirâmide invertida expõe as informações de modo decrescente no texto, determina a hierarquização das informações. A pirâmide invertida é a técnica de organização textual mais usada em notícias. A intenção é transmitir informações de modo objetivo, direto e preciso. Objetiva ainda combater o nariz de cera, identificado como uma introdução longa que apenas ronda o elemento factual, mas não o apresenta diretamente. Um exemplo de notícia redigida em forma de nariz de cera. A fatalidade, com seus tentáculos inexoráveis, escolhe suas vítimas por critérios insondáveis, muito além do humano entendimento. Quem poderia prever que esse fado impiedoso fosse desabar sobre uma criança inocente e uma obscura família suburbana, provocando uma tragédia inominável? Pois o destino prega peças incríveis e não raro contribui para encher de mágoa vidas já miseráveis. Eis que uma pobre família humilde, composta pelo marido desempregado, João dos Santos Vesúvio, a mãe, empregada doméstica, Maria das Dores, e os 11 filhos, moradora e domiciliada na rua Mirandópolis, sem número, Jardim Monte Alegre, se viu privada abruptamente de um deles, o pré-adolescente Luiz das Dores Vesúvio, de 12 anos. Anteontem, à tarde, quando era maior o movimento de entra e sai de uma escola, o Liceu Santa Luzia, na rua Jacareí 743, o menor saía descuidadamente da escola, entre outras muitas crianças alegres e saltitantes, como só ia acontecer. Nesse ínterim, inopinadamente, um veículo automotor de passageiros, mal conduzido e em alta velocidade pelo indivíduo Manuel Tarantino, provavelmente embriagado, desgovernado e sem rumo, o atropelou, ceifando-lhe a vida em flor. Esse é um exemplo de texto escrito com nariz de cera. Já a mesma informação pode ser dada na forma de pirâmide invertida, observando as questões do lead. Desta maneira: o estudante Luiz Vesúvio, de 12 anos, foi atropelado e morto ontem à tarde ao sair do Liceu Santa Luzia, em que estudava na zona sul de São Paulo. O motorista do automóvel,
que o atropelou, Manuel Tarantino, alegou ter perdido o controle do carro e será indiciado por crime culposo, em que o autor não tem a intenção de matar. Ele dirigia em velocidade superior à permitida. Segundo a polícia, havia bebido. O desenvolvimento dessa notícia, dependendo do espaço, tentaria compensar a frieza da descrição inicial, dando detalhes e falando sobre a família do garoto. Então, a sequência seria essa. Tipos de lead. Lead objetivo e direto, ou lead clássico. Um exemplo: as mulheres se envolvem cada vez mais no tráfico e uso de cocaína e crack em São Paulo. Os dados divulgados ontem pela Polícia Paulista revelam que, das 980 pessoas presas em flagrante no ano passado, 229 eram mulheres. Elas começam a fumar crack ou a cheirar cocaína em festas com os amigos ou namorados, revelou o delegado Fernando Vilhena. Quando o fornecedor desaparece, passam a roubar e a fazer de tudo para conseguir a droga. O jornalista e pesquisador Nilson Lage explica: se o elemento mais importante do lead é o sujeito da oração principal, ele deve iniciar o lead. O presidente fulano de tal manifestou-se ontem, como cidadão, indignado com a sentença que absolveu os comandantes da operação militar em que morreram 13 lavradores sem terra em Paraíso dos Maracajás, no sul do Pará, embora, como presidente, admita que não lhe cabe opinar sobre sentenças judiciais. Se o mais importante é a ação, dá-se ênfase ao verbo. João da Silva, bancário de 33 anos, matou ontem de madrugada, com 2 tiros de revólver, sua mulher, Maria das Dores Silva, enfermeira de 34 anos, de quem estava separado há 2 meses. O crime ocorreu no antigo apartamento do casal, na Avenida Central, onde Maria continuava morando. Ou ainda desta forma: a enfermeira Maria das Dores Silva, de 34 anos, foi morta ontem de madrugada com 2 tiros de revólver pelo marido, João da Silva, bancário de 33 anos, de quem estava separada há 2 meses. O crime ocorreu no antigo apartamento do casal, na Avenida Central, onde Maria continuava morando. Lead resumo: é aquele que se usa na cobertura de grandes eventos com muitas informações, em geral em suítes, que são a continuação de uma notícia. 2 dias depois do terremoto que atingiu 20 cidades turcas, o número de mortos elevou-se para 7.000. A quantidade de feridos chegou a 30.000, enquanto uma refinaria continua em chamas e cresce o temor de que o caos nos transportes e serviços públicos cause fome e epidemia. Há 10.000 desaparecidos e 100.000 desabrigados. Lead flash, aquele iniciado por uma frase curta. Um homem foi crucificado na Arábia Saudita. Acusado de matar a mãe, Ahmed Mustafa sofreu a pena imposta a Cristo em algum lugar do moderno reino do Saúde, sem testemunhas. A pena foi aplicada há 8 dias e não se informou qual a duração do suplício. Lead narrativo é diverso do lead clássico. Alinhava fatos sucessivos que conduzem ao clímax, como uma espécie de conto. Lucas Malasuerte, de 47 anos, era, a despeito do sobrenome, um sujeito feliz. Casado, com 2 filhos, casa própria e um bom emprego como ferramenteiro em São José dos Campos, São Paulo.
Em janeiro passado, perdeu o emprego. Em março, a mulher o deixou, levando os filhos. Vendeu a casa em maio para pagar dívidas. Ontem, Lucas escreveu um bilhete de despedida, enfiou um revólver na boca e se matou em frente ao guichê do Cine, a agência de empregos do Ministério do Trabalho. Em seu manual de redação, o jornal Folha de São Paulo determina que o lead noticioso deve sintetizar a notícia de modo eficaz para que o leitor se sinta informado só com a leitura do primeiro parágrafo do texto. Ser conciso, não ultrapassando 5 linhas de 70 toques no caso do uso de lauda ou de 80 toques no caso de usar terminal de computador. Ser redigido de preferência na ordem direta, ou seja, usar a frase com sujeito, verbo e predicado, para evitar inversões e que o texto fique confuso. No Brasil, segundo Nilson Lage, usa-se o sublide, um segundo parágrafo da notícia que tem o objetivo de complementar o lead.